Olá, meus amigos, estamos aqui então para a terceira aula, a aula mais importante do curso, né? E como eu falei para vocês, essa aula é de tão alto nível que eu não tenho capacidade técnica para dar essa aula, né? Então eu chamei o mestre SGMI, né? E S, né? De super, G de grande, M de mestre, I de internacional e E de emérito. Então, o único super grande mestre internacional emérito do mundo. É ele que vai dar aula aqui para vocês hoje. Perfeito? E eu nem vou apresentá-lo. Eu vou deixar ele fazer a apresentação aí para vocês, ok? Ele vai se apresentar, vai falar. Então, eu vou chamá-lo então para começar e ele vai dar essa aula aqui para vocês. Tá ok? Só um minutinho. Mestre, pode vir, mestre. Chegue. Ele deve estar enrolado lá com algum jogo de damas. Eu vou buscá-lo então. Eu vou buscar o mestre para que o mestre ensine vocês aí. Vai ser uma aula do outro mundo. Vocês podem acreditar nisso. Ô mestre, vamos lá então. Deixa eu conhecer seu senhora e seu neto. Eu já vou me apresentar. Apresentar. Não tem muito prática. Então vamos lá, né? Ver o que poder fazer. O que Zig poder fazer na aula mais importante do curso. Então, Zig ensinar essa técnica, ela vale para tabuleiro de 64 casas, tabuleiro de 100 casas, tabuleiro de 1 milhão de casas. É a principal técnica. Antes nós vamos a um pouco da história do jogo de damas, que no planeta Júpiter nós temos um museu do jogo de damas. E os terráqueos são muito queridos em Júpiter. Então vamos lá. Veja, vamos falar de história, ok? Esse tabuleiro que vocês veem hoje, né? Não é o tabuleiro que sempre foi jogado damas, Antigamente, até o ano de 1600, era jogado damas neste tabuleiro. Era assim, olha. As peças eram colocadas assim, ó. Tá vendo? Olha só como que era colocado as peças. Ficou um pouquinho mal desenhado, né? Que mestre Conrado não é bom para desenhar, não. E eu também não sou muito bom. Então veja como que era anárquico. Então até o ano de 1600 era assim que se jogava damas, Aí punha as 12 peças e aqui a mesma coisa. Punha as 12 peças brancas justo no encontro das casas. Eu fiz questão de mostrar para vocês porque tem lá no planeta Júpiter esse museu
que mostrava como se jogava damas antes, aqui na Terra, né? Então, o que vocês há de concordar comigo é que a parte visual não ajudava, não havia ajuda. Veja, se você pegar este tabuleiro, né? E esse tabuleiro aqui, você há de convir que a parte visual é extremamente prejudicada nesse daqui, né? Então, o que acontece? Em 1648, mais ou menos, Monteiro, mestre espanhol, trouxe esse tabuleiro. E é claro que com esse tabuleiro, o jogo passou a ser mais motivacional, mais visual. Aí eu vou mostrar para vocês. Então vamos continuar, né? Que eu tive que pausar o vídeo, que mestre Conrado fuma muito. Tentei convencer mestre Conrado a largar de fumar, quase que ele me convence a virar fumante. Aí eu desisti. Então, de vez em quando, eu tenho que pausar o vídeo. Então, vamos ao que interessa. Então, aqui, neste tabuleiro, em comparação a esse daqui, vocês veem que os terráqueos ganharam um poder visual muito maior. Então, a partir do momento que você tem esse tabuleiro, a parte visual, vocês podem ver esse estudo, né? Que o ser humano ele é muito mais visual, né? Do que de toque. Aconteceu o inusitado. Alguém percebeu que os desenhos se repetiam muito, né? Por exemplo, esse desenho se repetia em muitas partidas. Esse desenho aqui. Então aí alguém teve a ideia de começar a estudar. E esse conjunto de lances chamaram de abertura, que é o desenvolvimento das peças iniciais, né? Então foi aí que surgiram as aberturas. Passado algum tempo, notaram que a abertura ela tinha um fim rápido e entrava em outra fase do jogo, que seria chamado de meio jogo, onde seria outro tipo de estudo, totalmente diferente do estudo tradicional das aberturas. E, passado um longo tempo, se descobriu que esse meio jogo ele também tinha um fim, e que era a terceira fase do jogo, que seria os finais. Mas alguém, não satisfeito, falou, mas por quê? Mas por que dá esses desenhos? O que acontece? Por que tem que ter abertura? Por quê? Eu quero saber. E não é que ele soube. Então, esse é segredo que nós jupiterianos passamos para todo o universo. Agora vai ser compartilhado com os terráqueos. Mestre Conrado, quando esteve em Júpiter, aprendeu e ficou maravilhado com o que nós vamos passar para vocês. E é claro que ele me pediu para que viesse passar para vocês
E é o maior prazer, me sinto muito honrado com isso. Vamos ver como que funciona essa anarquia e vocês vão ter uma grande surpresa. Além de Mestre Conrado, também terá surpresa neste vídeo. Então veja bem, todo mundo fala que foram os ingleses que inventaram o futebol. Em Júpiter, nós sabemos quem que inventou o futebol. Foi um jogador de dama. Foi um damista. E eu vou provar isso para vocês agora. Por isso que Mestre Conrado criou o dambol, uma mistura de damas com futebol. Então vamos ao grande segredo. O grande segredo do jogo de damas. Vocês devem se lembrar disso para sempre. Então aqui era o tabuleiro antigo e esse, o tabuleiro que nós jogamos hoje. Então o que acontece? Vamos cá. Eu quero ensinar para vocês da melhor forma possível. Veja, nós temos 12 peças cá e 12 peças lá. Então, se você qualificar que uma dessas peças é um técnico de futebol, a outra é o goleiro e os outros são os 10 jogadores, nós temos um esquema tático no futebol chamado 2-4-4, muito usado na Europa. O 2-4-4. Inclusive, Vanderlei Luxemburgo provou que o 2-3-5-1 que eles falam nada mais é do que os 3-3-4, e o Luxemburgo tem razão. Não adianta ficar inventando esquema tático que não existe. Em damas é igual. Vamos perceber a semelhança com o futebol. Aí vocês respondem se foi um damista ou se foi os ingleses que inventaram o futebol. É claro que foi um jogador de dama. Vamos lá. Veja, você vai colocar as peças brancas nessas 3 primeiras fileiras. Então vamos lá. Vamos fazer a anarquia aqui. Então nessa daqui, ó, a primeira, aí nós vamos fazer assim. Agora a segunda. Agora nós vamos fazer assim. E a terceira. Que nós vamos fazer assim. Então vejam que é a primeira, segunda e terceira. Esta primeira seria a defesa, né? Os zagueiros. Essa daqui seria o meio de campo. E esse daqui seria os atacantes brancos, que se equivalem ao futebol. E aqui é aquele meio de campo que não fica ninguém no futebol. Só após transcorrido o jogo que um começa a correr para lá e para cá. Então as colunas, as travessas 1
2 e 3 pertencem às brancas. Já as travessas as travessas 8, as travessas 7 e as travessas 6 pertencem às peças negras. E as travessas 4 e 5 é chamada de campo neutro. Perfeito? Então, o campo neutro está aqui, olha, vamos ver aqui. Então, essa daqui você chama de campo neutro das brancas. E esta daqui você chama campo neutro das pretas. Então vejam, vocês têm então nas 8 travessas as 3 primeiras campo das brancas, as travessas 4 e 5 campo neutro, sendo que a quarta travessa é o campo neutro das brancas e a quinta travessa é o campo neutro das pretas. E as travessas 6, 7 e 8 são o campo negro das negras. Mas o que tem isso a ver? Vamos ver agora o que acontece. Aqui eu vou dar mais uma pausa, uma pequena pausa, né? E já volto. Já estou de volta. Então, de posse dessas informações, vamos ver o seguinte. Olha que interessante. Qualquer lance que a inicial que a branca der, ela já vai ocupar o campo neutro das brancas. Então vamos dar esse lance. Veja, você já invadiu o seu campo neutro. Caso a preta jogue, a branca pode invadir o campo neutro das pretas. O que acontece aqui? Aqui teria 3 ataques a essa peça e aqui tem 3 defesas. Se aqui tivesse só 2 defesas, não poderia. Então, quando você invade o campo neutro do inimigo, a sua posição já tem que ter técnica para que defenda a peça avançada. E é desnecessário dizer que a branca aqui está no ataque e as pretas se defendem. Mas qualquer erro para as brancas é fatal. De posse desse conhecimento do que é o campo negro das pretas, do que é campo neutro das brancas, e o campo das pretas e o campo das brancas, qualquer jogador poderá avaliar uma posição, que nós vamos ver na aula seguinte. Ainda falta alguns dados do tabuleiro para que vocês entendam melhor, que será nas próximas aulas. Então vejam,
uma das coisas mais importantes em todos os esportes é você ver a sua índole. Se você é um atacante, se você é um meio de campo ou se você é um defensor. Imaginem um grande goleiro se o treinador colocá-lo como centroavante. Não vai dar certo. E com essas informações em mão, mais as que eu irei passar, você irá se definir como atacante, meio de campo ou defensor. E a partir daí é que você vai desenvolver seus estudos. Você vai ver que você vai ter um aproveitamento muito maior no estudo. Ok? Então eu vou parar por aqui, que já está extenso essa aula, e voltarei. Caso vocês queiram mais aulas de Mestre Zig, é só pedir para Mestre Conrado, ok? Então eu vou solicitar a Mestre Conrado que venha dar o encerramento aqui nessa aula que foi muito gratificante e eu agradeço a vocês. Um grande abraço. Olá, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de Mestre Zig, né? Inclusive, ele me confidenciou que quando vem de Júpiter, ele não resiste a dar uma paradinha em Vênus, em Marte, na Lua e na estação Mir, né? Por isso que ele demorou um pouquinho mais para chegar aqui hoje, ok? E se vocês gostaram da aula de Mestre Zig, é só pedir que eu chamo e ele vem prontamente, porque é nosso vizinho aqui, né? É nosso vizinho e ele gosta muito do damismo terráqueo, ok? E nas próximas aulas ele vai continuar dando, que é o conhecimento total do tabuleiro, ok? Um grande abraço a todos aí e até a próxima aula. Aquele abraço.